Não é verdade. Quem são vocês? Não percebe que sou sua mãe? Não sente o amor que nos une? Em extrema agitação, Verônica teve de sentar-se em um banco para respirar. Depois de alguns minutos, dirigiu-se aos dois. Não acredito. Isso só pode ser um pesadelo. Resoluta, Geórgia convidou. Pois bem, voltemos à nossa casa. Vamos levá-la por uma viagem no tempo. Acha que é o momento? Tomás questionou. Ela não pode mais fugir. É tempo de enfrentar a realidade, para não perder novas oportunidades. Voltaram para a acolhedora residência. Acomodaram Verônica na cama e posicionaram à sua frente uma tela onde imagens sucessivas se faziam visíveis. Cenas de sua última existência passavam diante dela, que logo se reconheceu e começou a relembrar. Ao ver Boris, pediu. Por favor, parem. Eu me lembro, agora me lembro. Parem. Já não suporto. Abraçando a jovem, Geórgia disse. Chega de fugir, Verônica, você precisa acordar. Está perdendo tempo precioso. Deve voltar em breve à Terra. Mas para que isso lhe seja útil, precisa aproveitar o tempo de que ainda dispõe em nosso plano para se preparar. Verônica tremia e ameaçou desmaiar. Geórgia e Tomás a sustentaram energeticamente. Tomás saiu para buscar auxílio. Um pequeno grupo de amigos veio dar sustentação à importante conversa dos três. Verônica continuava tremendo e confessou, entre lágrimas. Tenho medo. Sei que tem. Inconscientemente sabe de tudo o que ouve e teme que a história se repita. Depois daquele dia, longas conversas foram trazendo à memória de Verônica sua última experiência na Terra e ela, dolorosamente, teve de enfrentar seu fracasso. Lentamente, a mãe a conscientizava de sua situação e aconselhava nova encarnação, para que pudesse começar a refazer seus caminhos. Aos poucos, toda a verdade foi sendo assimilada, inclusive sua existência e seus atos como Fausta. Foi então que ela, entristecida, recordou Constantino. Onde ele está agora? Está na Terra, encarnado. E como está? Depois de permanecer por muito tempo desencarnado, sob o domínio das entidades espirituais inimigas do bem, às quais se entregou durante a valiosa experiência como imperador romano, sua situação espiritual se deteriorou. Atravessou séculos nessas condições, sendo por fim resgatado, e, devido ao estado de demência em que se encontrava, foi necessário reencarnar, assumindo um corpo totalmente comprometido. Sua primeira possibilidade de reencarne foi fracassada. Devido à grave situação espiritual em que se detinha, o corpo físico carga genética cedida pelos pais não suportou e a mãe sofreu um aborto. Assim foram diversas tentativas, até que a gestação chegou até o final e ele permaneceu encarnado por alguns anos. Outras encarnações em situação semelhante se sucederam e atualmente ele se encontra na Terra. Ainda é prisioneiro de um corpo mal formado, com comprometimento da inteligência. A deturpação de sua força mental, e a utilização desta para o mal de que foi instrumento, agora se reflete em um corpo com cérebro doente. Com um abafado grito de horror, Verônica colocou a cabeça entre as mãos e chorou amargurada. Quando conseguiu se acalmar, ergueu o rosto e, entre lágrimas, disse à mãe. Gostaria de vê-lo. Filha, tudo a seu tempo. Acredite em mim, você não está preparada para encontrá-lo no estado atual, vê-lo assim poderia perturbá-la a tal ponto que dificultaria seu próprio restabelecimento. É preciso que você também se fortaleça e se prepare para uma futura reencarnação. O olhar distante e entristecido de Verônica levou Geórgia a manter longo silêncio. Depois, tomando as mãos de filha, disse. Tenha paciência. Muito do que você me diz é mistério para mim. Como posso retornar ao corpo outras vezes? Por mais que tente compreender, tudo me parece complicado. E por que esquecer o que vivemos? Porque não conseguimos lembrar para poder acertar. Nosso passado é por demais delituoso. As lembranças mais nos atrapalhariam do que ajudariam. Não obstante, trazemos de forma inconsciente aquilo que devemos realmente recordar.
Geórgia fez rápida pausa e prosseguiu. Temos um anjo da guarda ao nosso lado, para cuidar de nós e nos lembrar de tudo o que é essencial. Mas precisamos deixar que ele o faça. Precisamos confiar em Deus e ser submissos aos seus desígnios. Verônica deu um profundo e triste suspiro e falou. Eu não consegui, não escutei ninguém. Escutou aqueles que desejavam prejudicá-la, impedindo sua marcha evolutiva. Deixou seus defeitos a dominarem e não o inverso, como deveria ter feito. E agora? O que será de mim? Aproveite o tempo aqui na colônia. Dedique-se a aprender e a servir seus semelhantes, trabalhando, assim, seus defeitos. Fortaleça sua fé e volte à Terra com a firme disposição de sair vitoriosa da próxima experiência. E se não for capaz? Se não escutar outra vez o que todos já tentaram me dizer? Vamos providenciar uma encarnação na qual você será portadora de ostensiva mediunidade. Será impossível deixar de escutar a voz dos espíritos, aos quais terá a oportunidade inclusive de auxiliar, como forma de resgatar parte de seus pesados débitos com a lei divina. E será auxiliada de perto por Tomás, que voltará à Terra com você. Fixando o olhar triste na mãe, ela indagou. E você? Ficarei neste plano, amparando-os, enquanto estiver ao meu alcance. Verônica abraçou a mãe demoradamente, e então perguntou. Quanto tempo ainda tenho aqui? Dispõe de tempo suficiente. Aproveite e se prepare o melhor que puder. Será importante que você e Tomás recebam Constantino como filho. Afinal, também entre eles existe antiga ligação. Sim, Tomás foi o mais fiel amigo que Constantino teve. Lembro-me bem de seu rosto. Seu nome era Marco? Isso. Agora, você precisa adquirir condições para acolher como filho aquele a quem é tão ligada, para amá-lo e ampará-lo, com renúncia e abnegação, aprimorando seus próprios valores morais. Não será tarefa fácil, mas poderá contribuir muito para seu desenvolvimento espiritual. E ele estará melhor do que hoje. Possivelmente um pouco melhor. Será que terei a capacidade de me dedicar a ele? Terá de vencer seu egoísmo, seu orgulho e aprender a amar. Tomás estará ao seu lado, colaborando para seu êxito. Após longo tempo em silêncio, deixando-se envolver pela beleza e suavidade da natureza à sua volta, ela por fim disse. Vou tentar, mãe. Incentivando a jovem, Geórgia afirmou. Você pode conseguir. Acredite. Alguns anos mais tarde, Verônica recebia novo corpo denso e retornava à Terra para outra tentativa de reparar erros e refazer seu caminho, harmonizando-se com a lei divina, para poder avançar rumo ao objetivo de evolução para o Criador. Capítulo 36. Pensilvânia, outono de 1841. O vento agitava os galhos das árvores frondosas, assobiando por entre as folhas. Grossos pingos de chuva começaram a cair e Lores chamou da porta da ampla cabana, construída com pedra e madeira. Venha, Stephanie. A tempestade se aproxima, corra. A jovem gritou do poço de onde tirava água. Já estou acabando. Precisaremos da água, se a chuva demorar a passar. Está bem, termine e venha logo. Stephanie encheu 2 baúdes, que veio trazendo presos a uma ripa de madeira, cada um em uma das extremidades. O vento soprou ainda mais forte e a mãe insistiu, assustada. Vamos, Stephanie, corra. O vendaval vai pegar você. Derrubando quase metade da água que trazia, a jovem apertou o passo e conseguiu alcançar a porta. Entrou, ajudada pela mãe, que dizia: Meu Deus, precisa tomar mais cuidado. Esses vendavais são perigosos. Vá trocar de roupa, está ensopada. Tirando a única peça que lhe protegia a cabeça, o pequeno chapéu comumente utilizado pelas mulheres das comunidades Quakers, ela pediu. Pode esquentar-me só um pouco de água? Estou congelando. De que adiantou buscar, então? Vai gastar no banho. Mãe, por favor, somente uma caneca de água, para esquentar um pouco. Está tão frio e o inverno ainda custa a chegar.
Estamos no início do outono, eu sei, mesmo assim, está frio lá fora. Abrindo a cortina que protegia a janela, a mãe olhou pelo vidro e comentou. Este país é estranho. Aqui o tempo parece bravo. Onde você nasceu era diferente. Nota. Quakers, nome dado aos membros de um grupo religioso de tradição protestante, a Sociedade Religiosa dos Amigos, criada em 1652 pelo inglês George Fox. Como se investigasse na memória fatos distantes, a mãe confirmou. Cheguei neste país ainda criança, mas lembro bem que o vilarejo onde morávamos na Inglaterra era um lugar mágico, maravilhoso, especial. Enxugando os cabelos com um pano, Stephanie comentou. Fala sempre com tanto carinho de sua terra natal que sinto vontade de conhecê-la. Loris suspirou fundo, ajudando filhar a secar os longos cabelos. Isso é um sonho impossível. Jamais poderemos voltar. Agora nosso lar é aqui e estamos melhor do que lá, pode acreditar em mim. Vi muitos perderem os familiares pela perseguição dos padres e bispos. Nesta terra estamos seguros e temos liberdade para praticar nossa religião em paz, graças a Deus. Ainda mais com você assim. Stephanie, que sorria, ficou séria e fitou a mãe já com os olhos marejados, dizendo. Faz tempo que não acontece, mas você não me deixa esquecer. Temos tido muito trabalho para cuidar de você, filha, e precisa compreender que, se estivéssemos em nosso país, já poderia ter sido morta. Eles ainda fazem isso, mãe. Queimam as pessoas. Fale baixo que suas irmãs estão brincando ali e podem escutar. São jovens demais para ter de ouvir sobre esses fatos absurdos. Baixando a voz, ela indagou novamente. Queimam ainda? Parece que não, que isso já acabou. Graças a Deus. Sim, é horripilante. Bárbaro. E espero que nunca mais aconteça. Loris ficou pensativa. Stephanie, que observava a mãe, após algum tempo rompeu o silêncio. Precisamos falar de um assunto importante. Depois do jantar. Agora venha ajudar-me. Mais tarde, quando as filhas mais novas e o pai já dormiam, Loris costurava algumas peças de roupas à luz do lampião e da grande lareira acesa. Sentando-se perto da mãe, Stephanie repetiu. Precisamos conversar. Outra vez sobre aquele assunto. Sim, você tem de me entender. Eu quero me casar. A mãe interrompeu, rispida. Você ainda é muito jovem. Tenho a mesma idade que você quando se casou com o papai. Eric e eu nos amamos e desejamos nos unir. Depois de longo silêncio, que para a jovem parecia interminável, a mãe indagou. E a família dele, o que diz? Eles não se opõem. Erguendo-se e arrumando cuidadosamente a costura dentro de uma cesta, ela disse. Vou dormir, estou muito cansada. Mãe, não fuja. Quero me casar com Eric e ter minha própria família, para ser realmente feliz. Pois muito bem. Embora não acredite que eu esteja preparada para tal responsabilidade, especialmente pelos seus problemas, não posso proibi-la. No entanto, insisto em que pense com cuidado. A vida conjugal vai desviar sua atenção da consagração a Deus, que deveria cultivar acima de tudo. Você sabe que tem muitos problemas e deveria se dedicar única e exclusivamente a Deus, para procurar redimir-se e obter a graça divina. Temo por sua sanidade, Stephanie. Você não quer que eu seja feliz, é isso? A jovem explodiu. Virando um tapa no rosto da moça, Loris disse em voz abafada. Baixe esse tom comigo. Sou sua mãe e exijo respeito. Vá deitar-se agora. Está perdendo o controle outra vez. Depois conversaremos sobre essa questão. Stephanie sentiu o sangue subir como se fosse transbordar de sua face. Ficou rubra de raiva. A mãe parecia não nutrir por ela afeto algum. Correu para sua cama e chorou baixinho. Sentia-se injustiçada. Era a filha mais velha e os pais não lhe davam a devida atenção. Não era tão nova quanto a mãe dizia. Já estava para completar 16 anos e tinha grande desejo de sair daquela casa. Quase não suportava os pais,
que pareciam não a amar de verdade. Não compreendia bem o que ocorria à sua volta. Seus pais eram muito religiosos, levavam os filhos à igreja todos os domingos, liam o livro sagrado e faziam orações constantemente. Viviam em numerosa comunidade protestante de Quakers, seguindo seus ensinamentos. Mas dentro de casa não conseguia ver os pais fazerem aquilo que pregavam. Seu pai, David, era presbítero respeitado na comunidade, preparando-se para ser pastor de sua igreja. A mãe dizia sempre que o que o impedia de ser efetivado era o problema dela. Os membros não aceitariam um pastor com problemas familiares sérios. Será por isso que não me amam? Pensava ela, insistente. Tais pensamentos não a deixavam conciliar o sono e já era madrugada alta quando, ainda derramando lágrimas, escutou uma voz sussurrada. Não confie neles. Querem acabar com você. Ergueu-se, certa de que uma de suas irmãs havia acordado, porém a voz não era de nenhuma delas. Olhou e viu claramente um menino sentado no canto do quarto. Não tinha mais do que 10 anos. Ela indagou, amedrontada. Quem é você? O que deseja em minha casa? Não é só sua, é minha também. Quem é você? Ela insistiu. Não me reconhece? Não, claro que não. Sou seu irmão, Peter. Ela empalideceu e soltou um grito de pavor. As irmãs acordaram e logo a mãe entrava no quarto, seguida pelo pai, perguntando. O que foi, filha? O que houve? Stephanie apontou para o garoto, que agora ria dela, e disse. É ele, mãe. O Peter está aqui. Pare com isso, vamos. Acalme-se. Está tendo outra alucinação. Não estou. Ele está ali e a moça sustentava apontou para o canto onde via um menino e continuou. Está com uma calça branca, curta, e uma camisa linda, de mangas longas com detalhes bordados nas pontas. E está segurando um carrinho de madeira. Dessa vez foi a mãe que gritou horrorizada e disse, olhando para o pai. Não posso mais. Não suporto que ela o descreva assim. Não suporto. Em pranto deixou o quarto das filhas. O pai aproximou-se da jovem e repreendeu, severo. Você está vendo o demônio em pessoa. Essa criatura que afirma ver não é seu irmão. Os mortos não voltam, não podem comunicar-se conosco. Assim nos diz a Bíblia. O que você vê é o próprio demônio tentando enganá-la. Você é rebelde e geniosa. Precisa curvar-se diante de Deus e seguir seus ensinamentos. Só assim poderá ser perdoada e ficar livre de seu perseguidor. Pai, me ajude, por favor, estou com muito medo. Não me deixe aqui sozinha com ele. Peter. Esse ser é mau. Vamos orar. O pastor foi até seu quarto buscar a Bíblia. Peter caminhou até a jovem e disse. Viu o que fez? Agora ele vai voltar com aquelas orações intermináveis, que eu detestava quando estava vivo e muito menos gosto agora, que vim para este outro lado. Afinal, por que tem tanto medo de mim? Sou seu irmão. A jovem tremia a cada palavra ouvida e dizia baixinho para si mesma. Não escute, não dê atenção a ele, é o demônio, não Peter. O pai retornou e, como o menino havia dito, leu vários trechos e fez compridas orações. Ao final, exausto, olhou para a janela. Estava amanhecendo. Stephanie agarrou-se ao pai e pediu. Não me deixe sozinha, ele continua aqui. David gritou. Não é possível. Agora estou convencido de que você está vendo coisas. Está enlouquecendo e nos levando a todos junto nessa loucura. Não pode ser. Minha filha mais velha está enlouquecendo. Não, pai, não é isso. Ele se levantou e, tomando a jovem pelo braço, disse. Venha comigo. Para onde vamos? Vou levá-la para um lugar onde deverá permanecer até que eu decida o que fazer com você. Para onde está me levando? Para o sótão. Não, pai, por favor. Lá não. Está tudo limpo e arrumado. Você vai ficar bem. Vou deixar o livro sagrado, que você já sabe ler. Leio dia e noite e ore pedindo que Deus ajude. Pai, não pode me deixar ali, como uma prisioneira.
Ao abrir a porta do quarto, o pai a jogou para dentro, dizendo: Você não pode trazer mais vergonha a esta casa. Sua mãe não consegue encontrar as outras irmãs da nossa igreja sem ter de fugir às perguntas embaraçosas a seu respeito. Já chega o que sofreu ao perder seu irmão tão cedo de modo tão estúpido. Ela não suporta mais. Tem as outras meninas para cuidar. E suspirando fundo, lamentou. Nosso varão, nosso único varão. Balançou a cabeça e fechou a porta, dizendo: Há coisas que não compreendo. Stephanie sentou-se no chão. Abraçando os joelhos, chorava baixinho, quando viu Peter no quarto. Não vou deixar você sozinha. Vá embora daqui. O que deseja comigo, Satanás? Sou eu, Peter, seu irmão. Não é, não. Não pode ser. Ele chegou mais perto. Não percebe que sou eu, Stephanie? A moça reagiu enraivecida. O que quer comigo? Enlouquecer-me. Quero companhia. É mesmo o demônio. Sou seu irmão. Então por que não está no céu, que é para onde todas as crianças devem ir? Não sei. É como se estivesse preso aqui. Mas por quê? O menino sentou-se e ficou calado por instantes. Então olhou para a irmã e disse: Estou cansado. Quantos anos tinha quando morreu? Tinha a idade que você tem hoje. 15 anos? Mas aparenta menos. Eu sempre fui doente. Você, doente? Sim, sempre tive o corpo menor do que minha idade real, e não saía da cama. Mamãe nunca me disse isso. O menino olhou triste para o cômodo escuro. Eles me escondiam aqui, neste sótão. Stephanie estremeceu. Ergueu a cabeça que mantinha baixa e o encarou. Ficou aqui muito tempo. Até morrer. É mentira. Por que eles fariam isso com você, o único homem da casa? Você não se lembra? Não. Eles tinham vergonha de mim, da mesma forma que sentem de você. Por quê? Porque não é perfeita como gostariam que fosse. Não percebe? Eles perseguem uma perfeição impossível. Não enxergam a realidade, e sim aquilo que gostariam que fosse real, que se encaixe na maneira como eles acreditam. Está me deixando confusa. Afinal, quem é você? Já disse. Sou seu irmão e os odeio do mesmo modo que você. Não vou embora porque quero me vingar pelo que me fizeram. E você vai me ajudar. Está maluco? Vai me ajudar ou não a deixarei em paz um único minuto sequer. Agora que está me vendo mesmo, vai ter de me ajudar. Ninguém mais me escuta claramente. De vez em quando percebo que captam o que digo, mas com você é diferente. Posso me comunicar de modo direto. Isso é esplêndido. Poderá ajudar-me e sairemos os dois lucrando com isso. Capítulo 37. A igreja estava lotada, como era de costume nas manhãs de domingo. Apesar do frio que fazia, prenunciando um inverno rigoroso, todos estavam presentes. Eric procurava por Stephanie com ansiedade. Já fazia quase um mês que não a via e estava preocupado. Era um rapaz alto e forte, com o olhar decidido e firme, ao mesmo tempo em que demonstrava ternura e carinho no trato com as pessoas. Tal como ela, era o filho mais velho da família e já contava quase 28 anos. O pai tentou casá-lo 3 vezes com jovens da comunidade, mas Eric insistia em que se casaria com outra jovem que esperava crescer. Mantinha em segredo a sua identidade, pois Stephanie era uma garota discriminada pela comunidade, devido ao seu comportamento diferente e especialmente por sua sensibilidade, que ninguém compreendia. Entretanto, a mãe do rapaz já havia percebido seus sentimentos e os respeitava, apesar de o ter aconselhado a buscar outra jovem. Naquela manhã a pregação foi feita pelo presbítero David, que falou mais uma vez sobre a necessidade de a comunidade se manter unida e atenta, para não se misturar e assim ficar imune aos apelos mundanos, que eram apelos satânicos, com a intenção de destruí-los. Deveria manter-se sempre distantes de outras comunidades, para não se contaminar e permanecer puros. Ao final do culto, ficou à porta cumprimentando os fiéis.
Eric aguardou que o templo esvaziasse e acercou-se do pastor. Bom dia, senhor. Bom dia, meu filho. Stephanie está bem? Sério, o pastor o fitou nos olhos antes de responder. Está, sim. Não a tenho visto. Ela esteve doente, mas está quase boa. Doente? Não soube de nada. Somos discretos com nossos problemas, filho. E somente Deus quem precisa saber deles. Sim, senhor, eu entendo, mas senti a falta dela aqui na igreja. Já faz tempo que não a vejo. David cumprimentou outros que se aproximavam e respondeu, desviando a atenção. Ela está melhor, logo vai poder vir à casa do Senhor. E deixando o jovem plantado à porta, saiu em companhia de outros fiéis. O rapaz apenas balbuciou. Claro. Depois saiu e foi ao encontro dos pais. Ao chegar em casa, David sentou-se à mesa, contrariado e inquieto. Loris percebeu, porém nada comentou. Ele, sem conseguir comer, bateu na mesa com força e extravasou a irritação. Como ela está? Triste, mas está bem. As outras 3 filhas remexiam a comida do prato, de cabeça baixa, sem coragem de encarar os pais. Ele disse: Não podemos continuar a escondê-la desse modo. Estamos chamando a atenção. Estão notando a falta dela. Precisamos dar um jeito nessa situação. Ou nos livramos dela, ou... A esposa interveio, aflita. David, o que é isso? Do que está falando? Ora essa, você sabe. Não suporto conviver com ela. Traz vergonha sobre nossa casa. Ela está melhor. Continua falando dele. Não tocou mais no assunto. Fez-se breve silêncio. Depois Loris perguntou. Quem perguntou dela? O filho do Stanton. Eric. Esse mesmo. Só podia ser. Por quê? Está interessado em nossa filha. O quê? Eles são uma família decente. Como o filho poderia se interessar por uma louca como nossa filha? David, não fale assim. Ela garantiu que se gostam de verdade. Ele pegou a mulher pelo braço, que apertou enquanto perguntava. E o que mais disse? Estão em pecado? Desvencilhando-se com esforço da pesada mão do marido, ela respondeu. Acredito que não. Stephanie me disse que querem se casar. Ela é muito jovem. Também acho. Foi o que lhe disse. David voltou a acomodar-se na cadeira e, pensativo, colocou algumas garfadas de carne na boca. Passado algum tempo declarou. Quer saber? Acho que devem se casar mesmo. Mas vamos exigir que o rapaz venha morar aqui conosco, e nos ajude na propriedade. Será a nossa condição. Loris ficou em silêncio. Depois, vendo que as filhas haviam terminado o jantar, mandou. Vão para o quarto. Quero conversar com seu pai. Vamos, depressa. Elas sumiram, indo direto para o quarto, e Loris virou-se para o marido, questionando. Por que não deixa logo que ela se vá? Você a odeia, não é? Não é isso. É claro que não a odeio. E que ela é tão problemática, vendo e ouvindo coisas o tempo todo. Não consigo olhá-la nos olhos. Ela me incomoda. Então, David, deixe que se case e vá morar longe daqui. Será melhor para ela e para todos nós. Se o rapaz quer assumir esse fardo, pois que seja. Enquanto conversavam, uma entidade espiritual, que protegia a família, envolveu o pastor David, que fora Boris em encarnação pregressa, em suaves energias e lhe disse aos ouvidos da alma. Deixe que ela se case, que assuma as responsabilidades que precisa ter. Continuarão perto um do outro, mas ela precisa seguir sua jornada. Não a impeça de crescer. As palavras da amorosa entidade espiritual ganharam força no coração do pastor e ele falou, depois de muito pensar. Pois bem, vá buscá-la. Quero ter uma conversa com ela agora mesmo. Não demorou muito e Stephanie apareceu na sala, visivelmente mais magra. Ficou de pé, diante do pai, tentando ocultar a raiva terrível que sentia dele. De cabeça baixa, evitava fitá-lo nos olhos. Ele disse,
assim que a viu. Quero saber sobre as intenções desse rapaz, o Eric. Por que, pai? Ele perguntou por você hoje à saída do culto, e sua mãe me disse que vocês têm intenção de se casar. É verdade? Sim. Nós nos amamos e queremos nos casar. E a família dele? Concorda. Eric me contou que a mãe já sabe e aceita. Emma sempre me pareceu um pouco desajuizada. E Michelle? Não sei, mas se vocês concordarem, Eric vai falar com os pais que deseja casar-se logo. Aproximando-se da filha, David segurou-a pelos ombros com as duas mãos e, chacoalhando-a, indagou. Por que tem pressa? Estão em pecado? Responda. Não, claro que não. Eric me ama, já disse, e queremos construir nossa família. Além do mais, ele já tem 28 anos. 28? Deveria ter algum juízo. David soltou a jovem e caminhou pela sala, depois se virou para ele e disse. Pois bem, diga a ele que venha falar comigo imediatamente. Caso suas intenções sejam sérias, e com a concordância da família, terão meu consentimento. Quer dizer que não preciso voltar para o sótão. Por enquanto, não. O espírito de Peter acompanhava toda a conversa e disse à jovem. Estão tramando alguma coisa. Fique atenta. Ela o ouviu, mas não demonstrou. Não falava mais com ninguém sobre a presença constante do irmão, que não a deixava sozinha. Desejando sair daquela casa, onde se sentia sufocar, indagou. Posso procurar por Eric agora mesmo? Não. Vocês se verão no próximo domingo, no culto dominical, e então conversarão. Mas, pai, não quero filha minha correndo atrás de ninguém. Fique dentro de casa e ajude sua mãe. No domingo peça a ele que venha me ver. Stephanie permaneceu calada a semana toda. Tinha medo de falar algo que prejudicasse suas expectativas de casar-se com o jovem que amava, e de ver-se livre de vez daquela família que a desprezava. Aproveitou-se de uma saída do pai, que fora chamado a atender um senhor doente, para procurar Eric. Sabia exatamente de seus hábitos e foi ao seu encontro. O rapaz cortava lenha, quando a viu e correu para abraçá-la. Stephanie, quanta saudade! Ao saber da decisão de David, ele ficou satisfeito e tranquilizou-a. Não se preocupe, vou falar hoje mesmo com meu pai. Estou com medo. Tomando-lhe as mãos, ele indagou. Medo por quê? E se seu pai não permitir? Afinal, eu sou meio. Não diga isso. Sou mesmo louca, Eric. Por favor, ele pediu, não fale assim. Isso não é verdade. Será que não, Eric? Claro que não. Então por que tenho visto constantemente meu irmão, Peter, que já morreu? Sou amaldiçoada. Abraçando-a com carinho, ele garantiu. Tenho certeza de que não se trata disso. E o que mais pode ser? Como vejo e ouço pessoas mortas. Eu não sei, Stephanie, só sei que louca você não é. Será que é possível ver os espíritos dos mortos? Como, se eles não podem comunicar-se conosco? Sabemos, pela Bíblia, que não se pode falar com os mortos. Será que não? Você acha que é possível? Tem um primo que vive em uma comunidade chácara em Lebanon, vilarejo ao norte de Nova York. Ele esteve conosco há 2 semanas e nos disse que espíritos de índios da região estão se manifestando há algum tempo naquela comunidade. Serão mesmo espíritos? Ele disse que sim, que são espíritos, e que seu pai tem a capacidade de vê-los e ouvi-los. Garantiu-me que não são demônios, são apenas índios em espírito. Stephanie fitou o rapaz com lágrimas nos olhos. Será que é possível? Será isso que acontece também comigo? Não sei, mas nós vamos descobrir. Assim que nos casarmos, vamos até lá para ver o que acontece e tentar compreender o que se passa com você. De uma coisa eu estou certo. Você não é louca. Ela abriu largo sorriso, abraçando o noivo com força. Eu amo demais. Capítulo 38. Quando Stephanie entrou silenciosamente em casa, a mãe dava banho na filha menor, então com 5 anos. Apesar dos cuidados da jovem,
A mãe, de ouvidos atentos, gritou do quarto das filhas. É você, Stephanie? Sim, mãe. Venha já aqui. A jovem foi até o quarto e, parada na porta, observou a mãe, agachada, com os vestidos amarrados nas pernas e o cabelo em desalinho, lavava a menina. Vendo a filha mais velha, Loris investigou. Onde esteve? Procurei-a para pedir ajuda com suas irmãs e não a encontrei. Fui colher maçãs. Ainda tínhamos algumas na cesta. Eu sei, mas queria comê-las com o sabor de recém-colhidas. Mostrando a cesta repleta de maçãs que colhera às pressas, com a ajuda de Eric, ofereceu. Quer uma? Deixe-as na cozinha e venha me ajudar. Seu pai está para chegar e preciso terminar logo o jantar. Sabe que ele gosta que tudo esteja pronto quando chega. Fitando a jovem, a mãe prosseguiu. Uma boa esposa e mãe deve desdobrar-se para cuidar do lar, do marido e dos filhos. Você acha que está preparada para assumir tantas responsabilidades, Stephanie? Sem prestar atenção ao aviso da mãe, ela afirmou. Estou mais do que preparada. Amo Eric e ele me ama, que mais posso desejar? Envolvida por Georgia, que em espírito, acompanhava a filha de outras encarnações, Loris falou. Precisa parar de sonhar, Stephanie, e pensar seriamente nas responsabilidades de uma vida de mulher casada. Terá de assumir todos os cuidados do lar, enquanto seu marido prove o sustento da família. E muito trabalho, não pode assumir esse matrimônio sem pensar bem quanto trabalho e quanta dedicação exigirá de você. Pegando uma das mais bonitas maçãs do cesto, Stephanie limpou-a no vestido. Mordeu sofregamente vários pedaços antes de retrucar. Sei que serei feliz com meu amado Eric. A mãe pediu outra vez. Vá buscar a Alicia, que está brincando lá fora, e dê banho nela enquanto termino de preparar o jantar. Stephanie andou devagar até a cozinha e colocou a cesta sobre a mesa. Saiu e chamou a menina que brincava na horta. Ao vê-la, a irmã se surpreendeu. Como você está suja? Venha, vou lhe dar um banho. Não quero você, quero a mamãe. Ela tem muitas coisas para fazer e me pediu que ajudasse. Não quero. Dando um leve beliscão na menina, a jovem disse entre dentes. Fique quieta. Vou dar banho em você e não me apronte confusão. Durante o jantar, Loris e David pouco conversaram. Quando todos saíram da mesa, ele quis saber. Ela se comportou direito hoje? Sim, sem novidades. Nenhum comportamento estranho? Não. Já decidiu o que vai fazer caso o rapaz realmente a peça em casamento? Vou conversar com os pais dele para ver como a família pensa. Se estiverem de acordo, colocarei como condição que ele nos ajude no cuidado da terra por alguns anos, e só depois vou liberá-los para viverem suas vidas livremente. Quero ficar de olho nela. E acha que Eric vai aceitar? Ou aceita, ou não vai desposar nossa filha. Está certo. Os dias se arrastavam para Stephanie. Naquele domingo, ao contrário do que era seu hábito, pulou da cama logo que o sol nasceu. Estava ambiciosa demais para permanecer deitada. Sabia que Eric falaria com seu pai naquela manhã. Foi até a cozinha e sentou-se perto da janela, contemplando o nascer do sol. Estava absorta em seus pensamentos, quando escutou uma voz familiar. Então acha que vai conseguir viver em paz, longe desta casa? Stephanie virou-se, espantada, e viu Peter bem perto. Deu um grito e falou. Afinal, o que você quer de mim? Quero vingança. Mas do que está falando? Eu odeio todos vocês pelo que me fizeram. Eu não lhe fiz nada. Claro que fez. Você nasceu e estragou tudo. Antes era somente eu, tudo era para mim. Depois você chegou e tirou minha mãe. Chorando, nervosa, ela disse. Eu não tenho culpa, não lhe fiz nada. Nem me lembrava de você. Vá embora, por favor. Vá embora. Não pode continuar me assustando desse modo. Pois saiba que atormentarei até o fim de seus dias. E também a esse homem que chama de pai. Vocês vão sofrer nas minhas mãos. Por favor, pare. O que está havendo aqui?
Com quem estava falando? Ao ouvir a voz do pai, Stephanie sentiu o sangue sumir do rosto-alvo. Aquele era um dia muito importante, e não queria que nada atrapalhasse seus sonhos. Respirou fundo e falou pausadamente, enquanto limpava as lágrimas. Estava orando e me emocionei. Sem esboçar reação, David fitou-a e determinou. Os ore em silêncio. Não precisamos de estardalhaços para manifestar nossas necessidades a Deus. Ele sabe tudo de que precisamos. Mantenha discrição, Stephanie. Depois de uma pausa, considerou. Não sei se está pronta para nos acompanhar à igreja hoje. Talvez seja melhor ficar aqui mais alguns dias, antes de se expor. Tenho dúvida de que esteja bem de fato. Enquanto Peter ameaçava avançar sobre ela, Stephanie, em pânico, embora arregalasse os olhos, mantinha-se em absoluto silêncio. David observou a filha por alguns momentos e ela falou. Estou muito bem, pai. Já não tenho nenhuma daquelas visões e sinto-me disposta e tranquila. Deus está me auxiliando a ficar boa. Sem responder, o pai foi até o quarto e voltou todo arrumado. Depois que todos fizeram o desejum, saíram juntos para o templo. Ao término do culto, Eric, novamente esperando que todos saíssem, aproximou-se do pastor junto com os pais e saudou. Bom dia, senhor. Bom dia, Eric. Preciso conversar com o senhor, sobre assunto importante. Diga. Gostaria de casar-me com sua filha. David olhou para os pais do rapaz e perguntou. Os senhores estão de acordo? Michelle respondeu. Sabemos do grande carinho que Eric nutre por Stephanie. Não há nada que os impeça de se casarem. Podem ir até minha casa hoje à tarde, para conversarmos melhor? Sim, é claro. Estaremos lá. Emma, cumprimentando o pastor, disse. Levarei aquela torta de maçã que o senhor tanto aprecia. No meio da tarde, estavam todos reunidos na sala de estar de David. Stephanie, ao lado de Eric, sentia o coração descompassado. Desejava que nada interferisse naquele momento, mas tinha medo. Olhava de vez em quando para os lados para ver se Peter aparecia, mas não havia nem sinal do menino. Ao final da conversa, David apresentou sua condição. A única restrição que tenho se relaciona à ajuda que Stephanie nos dá, pois temos muito trabalho em casa, e também na igreja. Por isso será necessário que Eric participe dos nossos serviços do campo por 2 ou 3 anos, até que uma das outras meninas cresça um pouco mais e possa auxiliar Loris. Enquanto isso, vamos precisar também da colaboração de Stephanie, de vez em quando. Os pais do rapaz, surpresos, não sabiam o que dizer. Eric apertou as mãos de Stephanie entre as suas e sentiu-as úmidas de suor. Disse então. Eu concordo. Faremos uma pequena cabana depois do rio, que fica bem perto, e assim eu e Stephanie poderemos ajudar. Então está tudo certo. Podemos marcar a data? Perguntou Eric, levantando-se. Está com pressa, rapaz? Olhando a amada com ternura, ele respondeu. De fato, estou. E para quando deseja marcar? Preciso de 1 mês para erguer a pequena cabana. Pode ser daqui a 2 meses. Loris se espantou. E muito rápido. Não teremos tempo de fazer todos os preparativos. Mais do que depressa, Stephanie ergueu-se, tomou o braço do noivo e disse. Teremos sim, mãe. 2 meses é o suficiente para as providências básicas. Tocando os cabelos da filha, Loris controlava as lágrimas ao dizer. Você é tão jovem, filha. Sem responder, Stephanie apertou o braço de Eric, que, voltando-se para a futura sogra, tranquilizou-a. Não se preocupe, vou tomar conta de sua menina. Embora tão jovem, sei que me ama muito. Terei paciência com ela, fique sossegada. Enquanto se despediam, Eric assegurou novamente a Loris. Não se preocupe, vou cuidar bem dela. Tocando de leve o braço do rapaz, ela disse com leve sorriso. Assim espero, Eric. Stephanie é uma garota delicada. Olhando nos olhos da sogra, Eric afirmou. Sei disso,
Não se preocupe. Stephanie observou a família visitante subir na carroça e desaparecer na estrada. Sorrindo, não conseguia conter a alegria. Muito lhe custava não gritar e dançar de contentamento. Até que enfim estaria livre daqueles que não amavam. Os 2 meses passaram rápido. Stephanie não tinha tempo para nada, dividindo a atenção entre a ajuda nas tarefas cotidianas da família e os preparativos para o dia tão esperado. Sua alegria era tão grande que nem mesmo a presença constante de Peter a perturbava. Certo dia, ele a observava cuidando das roupas das irmãs mais novas. Olhou-a longamente, sem dizer nada, depois falou. Você não será feliz. A garoto encarou e disse, sem se alterar. Diga o que quiser. Serei muito feliz fora daqui. Mas você não vai sair daqui. Vou, sim. Terei minha pequena e linda casa, que transformarei num paraíso, meu de Eric. Está enganada. Continuará dominada por eles. Stephanie sorriu e disse. Pode falar o que quiser, Peter, não vou escutá-lo. Agora me deixe, tenho muito a fazer. Levantando-se, foi até o quintal buscar mais roupas secas para dobrar. Capítulo 39. Ainda que estivesse ansiosa, o grande dia chegou quase sem que Stephanie se desse conta. Naquela manhã ensolarada, a pequena igreja estava enfeitada com lindos arranjos de flores do campo e lotada pela comunidade religiosa. Ao apontar na porta da igreja, a noiva parecia reluzir de tanta felicidade. Sentia como se realizasse um sonho antigo, muito mais antigo do que ela própria. Ali, de pé, diante da porta fechada, com seu lindo vestido branco e a enorme grinalda que fizera questão de colocar, sentia-se plena e realizada. Não pensava em mais nada. Seu coração transbordava de satisfação. Quando as portas se abriram, caminhou como se seus pés não tocassem o chão, como se flutuasse no ar. Eric sorria para ela, igualmente feliz. A cerimônia foi simples e curta. Enquanto David a celebrava, Peter se escondia atrás das cortinas que cobriam o fundo do templo, como se brincasse de esconde-esconde. Stephanie se concentrava, mas não podia deixar de seguir com os olhos os movimentos rápidos e os pulos do garoto. David percebeu que algo a distraía e com o olhar chamou sua atenção. Imediatamente a jovem baixou os olhos, buscando não deixar mais que o irmão, fora do corpo físico, a distraísse. Ao final da singela celebração, Eric beijou-lhe a testa com doçura e falou baixinho. Amo você e quero fazê-la feliz. Stephanie mais uma vez sorriu satisfeita e pensou que nada, daquele dia em diante, poderia atrapalhar a concretização dos seus sonhos. Depois, todos foram para uma grande área da comunidade, onde se realizavam as comemorações. Uma enorme mesa havia sido montada, com comida, frutas e doces. A festa se estendeu até o final da tarde, quando, finalmente, os noivos se despediram dos convidados e se prepararam para partir. Entre um convidado e outro, Eric sussurrou no ouvido da esposa. Tenho uma surpresa para você. O que é? Logo saberá. Ao cumprimentar o sogro, Eric disse. Pastor David, eu e Stephanie faremos uma breve viagem antes de nos instalarmos em nossa cabana. Você não havia dito nada. Quando pretendem partir? Vamos agora mesmo, assim que sairmos daqui. Fitando a filha, irritado, David indagou. Você já sabia? Eric se antecipou, olhando a esposa com ternura. Não, estou fazendo uma surpresa. Ela acaba de saber. Vamos voltar em 2 ou, no máximo, 3 semanas. Contrariado, David perguntou. E para onde vão? Tem um primo que mora em Lebanon, ao norte de Nova York. Ele não pôde comparecer ao nosso matrimônio devido aos compromissos que tem por lá, mas nos convidou para passarmos alguns dias com ele. Foi extremamente gentil, e eu gostaria de atender ao seu convite. Logo as novas responsabilidades nos ocuparão por completo e não quero ausentar-me por muito tempo, conforme o senhor e eu combinamos. Sem saber o que argumentar diante do inesperado, ele disse apenas. Espero que não falte com sua palavra, rapaz,
e comprar tudo o que combinamos. Não vou decepcioná-lo, Pastor David. Abraçando a esposa, ele enfatizou. Nenhum de nós irá decepcioná-lo. David virou-se para cumprimentar outros convidados que se retiravam, e Eric e Stephanie saíram. De mãos dadas, correram para a carroça e acomodaram pequena bagagem. Ele tomou as rédeas dos animais e partiram. Sorridente ao lado do marido, a jovem exclamou, ao alcançarem a estrada. Nem acredito que estamos fazendo esta viagem. Que surpresa maravilhosa! Sorrindo também, Eric pousou nos dela seus olhos grandes e brilhantes e perguntou. Está feliz? Demais. Este é um dia maravilhoso. Jamais esquecerei a felicidade que sinto neste momento. É o dia mais feliz da minha vida. Não me lembro de ter sentido tamanha alegria antes. Quero que seja feliz, Stephanie. Por isso, combinei com meu primo esta viagem. Quero que comecemos nossa vida esclarecendo a questão de suas perturbações. Imediatamente a jovem ficou pensativa. Eric inquiriu. O que foi? Falei algo que não lhe agradou? Não, não é isso. É que eu queria esquecer esses problemas, sabe? Gostaria de deixar tudo isso para trás, não ter de pensar nem falar mais nesses assuntos que me entristecem. Quero ser igual às outras garotas. Quero apenas ser feliz. Abraçando-a forte, o rapaz explicou. Também quero que você deixe para trás tudo o que a perturba, mas antes precisamos compreender a fundo o que se passa. Estamos começando uma vida nova, e para isso precisamos encarar nossas dificuldades. Não vai adiantar fugir delas. Além do mais, percebi que durante a cerimônia você observava alguém invisível para os demais. Quem era? Ninguém? Não precisa ficar assim, Stephanie. Você pode confiar em mim, contar tudo o que se passa. Estarei sempre ao seu lado para apoiá-la. Pode dizer, quem você estava vendo? Ela hesitou, mas enfim contou. Peter não parava de fazer traquinagens e de chamar minha atenção. Pendurava-se nas cortinas e corria entre elas. Fiquei um pouco aflita. Então, querida, é disso que estou falando. Estou certo de que meu primo Elder conseguirá nos ajudar. É um homem bom, você vai gostar dele, e, acima de tudo, vamos compreender melhor a sua situação. Já era noite alta e quando chegaram à cidade mais próxima, onde ficariam até o dia seguinte, dali tomariam outra carruagem, que fazia o transporte de passageiros até New Hampshire. De manhã, na hora da partida, acomodaram a bagagem e se sentaram lado a lado. Eric aconchegou a esposa nos braços. Ainda que a viagem seja longa, a vista é linda. Poderemos admirar as belíssimas paisagens pelo caminho. Já esteve lá antes? Sim, quando era bem jovem. Depois o trabalho começou a exigir mais e acabamos nos distanciando um pouco. O trabalho tem sido árduo e difícil. Mas a plantação de vocês é tão bela e abundante. Trabalhamos com afinco, porém quando vamos vender a colheita os preços são sempre baixos. Querem que meu pai processe o trigo que produzimos, dizem que assim o preço será maior. E o aconselharam a adquirir escravos para ajudar na lavoura. Que horror, Eric! Também tenho horror a essa prática. Estão mesmo trazendo negros para nosso país, como escravos. Muitos, principalmente nos estados do sul. Isso é errado, não é? Totalmente. Pessoas não deveriam ser transformadas em escravos. Meu pai também não concorda, e por isso trabalhamos muito. Dizem que os escravos são um bom investimento, pois paga-se uma única vez e elas trazem lucros por muito tempo. Não gosto desse assunto, Eric. Pois falemos de outras coisas. A jovem sorriu e perguntou. Pode começar me contando o que gosta de comer. Vou preparar pratos deliciosos. Aprendi alguns que minha mãe ensinou. Que tal falarmos sobre filhos? A jovem ficou séria e muda. Não pensara em filhos, nem por um único momento. Desejara casar-se e ter a própria família, e estar com Eric, com quem se sentia realmente amada. Quanto a filhos, não pensara nisso. O rapaz insistiu.
Quero ter filhos logo, e você? Sem esperar resposta, fitou e disse feliz. Vamos ter vários. Quero pelo menos 6 filhos. 6. Por que tantos? Ora, meus pais têm 5 e seus pais 4. Muitos de nossos irmãos na comunidade têm 6 e até 8 filhos. Não acho tanto assim. Quero ter muitos filhos. Esse é meu sonho, uma família grande e feliz. Abraçou a jovem, que continuava em silêncio. E você, quantos filhos gostaria de ter? Stephanie hesitou. Não sabia o que responder, e disse por fim. Não precisamos ter tantos filhos. Quero 2 ou 3. Está brincando comigo? Do que tem medo? Não sei, acho que filhos dão muito trabalho. E muita alegria também. Vamos, 3 é muito pouco. Pelo menos 4. Sem saber o que dizer e não desejando criar nenhum desconforto naquele momento mágico que vivia, respondeu. Deus nos dará os filhos que quiser. Ele nos abençoará e teremos uma linda família. Isso mesmo. Assim é que se fala. Essa é minha esposa. Abraçando-a com força, seguiu conversando sobre os mais diversos assuntos. No entanto, Stephanie ficou apreensiva. Não imaginara que Eric quisesse filhos tão depressa. Ela queria fruir a vida em companhia do marido, ter liberdade para passear, namorar e ser feliz. Filhos seriam intrusos naquele momento. A vários quilômetros dali, em Nova York, Sammy negociava um grande carregamento de escravos. Dentro de um beco escuro, com uma arma bem visível presa na cinta, ele argumentava com o comprador. Terá de confiar em mim. Este é um carregamento de primeira. São apenas 23, todos de excelente qualidade. Seu investimento terá retorno em pouco tempo. O comprador, representante de um grande fazendeiro do estado da Virgínia, resmungou contrariado. Está muito caro, e além disso não poderei vê-los antes de pagar. Assim está ficando difícil. E são somente 23. Você disse que traria pelo menos 50. Toda vez é a mesma coisa. Montamos uma operação arriscadíssima e complexa, e para quê? Para 20 negros. Agarrando outro pelo colarinho, Sam disse. Olhe aqui, o contrabando de escravos está ficando cada vez mais difícil e perigoso. Arrisco a própria vida para trazê-los. Portanto, o preço está muito barato. Se não estiver interessado, tem uma fila esperando meu aviso. Todos querem os escravos e poucos continuam com o contrabando. Sabe quantos já foram pegos pelo governo? O outro, ainda que indignado, ouvia em silêncio. Sam prosseguiu. Decida logo. O que vai ser? Vai ficar ou não com eles? Preciso falar com o meu patrão. Se sair deste beco sem pagar, perde o negócio. Entendeu bem? Soltando o homem, ele arrumou as roupas e virou-se em retirada. O que estou fazendo? Não preciso negociar com você. E ia saindo do lugar, quando o outro correu atrás dele. Espere. Sam virou-se e aguardou. Paul hesitou um pouco, depois concordou. Está feito. Sabe a decisão. Já estava prestes a aumentar o preço dos escravos. O comprador colocou uma sacola de couro nas mãos de Sam. Aqui está o valor que pediu. Podemos transferir os escravos agora, como sempre fazemos. E claro, eles estão no porto, prontos para serem transferidos de embarcação. Todos homens? 20 homens e 3 mulheres. Você disse que eram todos homens. É deles que precisamos para o trabalho na lavoura. E você esquece que pode diluir o preço deles, ao se reproduzirem? Paul ficou em silêncio. Tomaram caminhos separados até o cais, onde se encontraram outra vez. Sam declarou. Caso deseje negociar comigo outra vez, venha sozinho. Se souber que há mais alguém por perto, nossos negócios acabarão. E não gosto de tomar prejuízo, está entendendo? Diga isso ao seu patrão. Sam entregou uma chave ao outro e apontou com a cabeça. É aquele navio preto e vermelho. Estão trancados no porão, todos amordaçados. Não faça barulho.
3 de meus homens esperam para ajudar. Paul tomou a chave e Sam, ajeitando as 2 sacolas de couro nos ombros, andou em sentido contrário ao porto e sumiu na noite escura. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 40. Depois de longa viagem, a carruagem finalmente alcançou seu destino e entrou na cidade de New Hampshire. Stephanie, ansiosa e atenta, não deixava escapar nenhum detalhe. Não se sentia cansada, e se enchia de entusiasmo. Nunca antes havia saído dos restritos limites da comunidade quaker em que vivia, e aquela viagem representava a liberdade. Assim que o veículo parou, Eric pulou e ajudou a descer. Logo avistaram Elder 20, primo de Eric, que os aguardava. É um grande prazer recebê-los aqui, em nossa casa. Desejo felicidade a vocês dois. Afetuoso, abraçou Eric e depois, com um discreto gesto de cabeça, cumprimentou Stephanie. Muito prazer, senhora. Seja bem-vinda à nossa família. Ela sorriu e agradeceu. Acomodaram-se na carroça e seguiram para o vilarejo de Lebanon. A jovem examinava Elder com atenção. Homem de cerca de 35 anos, estatura mediana, cabelos negros e semblante sereno e confiante, falava pausadamente, sem ansiedade. Logo estavam na acolhedora residência do primo, que vivia com a família em uma das comunidades Shakers que se haviam instalado nos Estados Unidos. Era uma casa agradável, longe da vila, situada bem no meio de árvores e junto a uma nascente que se transformava em riacho de águas cristalinas. Ao descer da carroça, Stephanie sentiu a brisa fresca e o perfume das árvores e das flores e sorriu, observando ao longe o rio e pequenos esquilos que corriam de uma árvore a outra, através dos galhos que se tocavam. Que lugar lindo! E realmente muito belo. Apreciamos viver perto da natureza. Ela nos dá todo o sustento de que necessitamos e aqui nos sentimos mais perto de Deus. Imagino o Pai como um ser de grande beleza, para ter criado lugares tão especiais. A família os recebeu com cordialidade. Depois do almoço, Elder abordou o tema. E então, Stephanie? Eric comentou sobre suas experiências. Desconcertada, ela respondeu. Parece que sou meio estranha. Vejo coisas que não existem e pessoas que já morreram. Elder demonstrou vivaz interesse. E há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequena. Com 4 anos, segundo minha mãe. Contudo, tenho lembrança dessas experiências desde que adquiri noção de mim mesma. No início pensava que eram pessoas vivas, tamanha é a realidade delas para mim. À medida que cresci, as visões se espaçaram, mas não acabaram. Continuo sendo atormentada por elas. E o que faz quando isso ocorre? Depende. Quase sempre peço para irem embora, pois meu pai insiste que são a manifestação de Satanás, que me atormentam porque sou uma pessoa cheia de pecados e meu coração é mau. Stephanie fez uma pausa aí, com os olhos rasos de lágrimas, disse. Acho que é por causa disso que meus pais não gostam de mim. Elder falou com brandura. Não fique triste, Stephanie. Você tem um dom e não deve se envergonhar dele. Que dom? Há muitos como você em nossa comunidade, com essa mesma possibilidade. Na verdade, eu também os vejo. O Senhor? Sim. E por que isso acontece? Elder sorriu, tomou um pouco de refresco que a esposa colocara sobre a mesinha da varanda, para onde foram após a refeição, e prosseguiu. Essa é uma resposta que também estou procurando, e ainda não posso dá-la com precisão. O que sei é que essas visões são de fato espíritos de pessoas que já morreram e que alguns podem ver, nem todos. Há espíritos que se manifestam constantemente em nossa comunidade. Como sabe que não são demônios? Entre outras coisas, pelo amor que sentimos por eles. Amor? São pessoas que conheciam quando vivas. Não. Estou confusa. É natural. Você está presa aos ensinamentos que recebeu de seus pais e de sua comunidade. A despeito disso ser bom e necessário, precisamos aceitar que não sabemos tudo, que há muito a ser descoberto,
E se mantivermos o coração sinceramente unido a Deus, poderemos receber novas e importantes revelações. Stephanie, embora atenta, ficava cada vez mais confusa. Elder, alma sensível e amorosa, percebendo as emoções contraditórias da jovem, sugeriu: melhor do que falarmos sobre os fatos será você os presenciar. Hoje à noite temos um culto de evangelização que fazemos para esses irmãos. Vocês podem participar e verificar de perto o que acontece. Tenho certeza de que será de enorme benefício para você, Stephanie. Depois, conversaremos e tentarei esclarecer suas dúvidas. O anfitrião fez longa pausa, observou o horizonte e propôs: devem estar cansados da viagem. Não gostariam de descansar durante a tarde? Linda preparou uma cama quente onde poderão se refazer. Além do mais, o frio está ficando mais intenso. Levantaram-se prontamente e seguiram Elder para o interior da casa. O casal se recolheu, tirando toda a tarde para descansar. No início da noite, sentaram-se à mesa para o jantar. A refeição era bem leve, apenas com frutas e milho cozido. Elder explicou: nossa refeição noturna, especialmente antes do culto, é sempre muito leve. Isso nos facilita o contato com os espíritos. Depois do jantar seguiram direto para a reunião na igreja dos Shakers de Lebanon. Ao entrarem, Stephanie sentiu-se muito bem naquele ambiente. Embora estivesse apreensiva, um pouco desconfiada, comparando cada detalhe com aquilo a que estava habituada em sua própria comunidade, sentiu-se inesperadamente confortável naquele lugar. Em quase tudo era semelhante à sua igreja. A disposição dos móveis, o tamanho do salão, os bancos, que inclusive eram mais perfeitamente elaborados. Tudo lhe parecia familiar e ela, aos poucos, foi-se ficando mais à vontade, deixando-se envolver pela energia tranquila do recinto. No plano espiritual, Georgia, satisfeita, acompanhava a filha. Endereçava-lhe suaves vibrações de amor e harmonia, e dizia aos seus ouvidos espirituais: está segura neste ambiente. Poderá ter contato com o atributo da mediunidade, de que é portadora, tal como diversos membros desta comunidade. Tendo sua sensibilidade ampliada, começará a compreender muitas questões, não apenas aprenderá a lidar com o fenômeno da manifestação espiritual, como entrará igualmente em contato consigo mesma. Que Jesus abençoe e ampare, minha filha, descerrando-lhe o entendimento de que tanto necessita. Serena, Stephanie sorria a todos com cordialidade, liberta por inteiro de suas apreensões. O culto começou como de costume, muito semelhante aos que ocorriam na igreja em Pensilvânia. O pastor fez uma oração, foram entoados alguns cânticos, leu-se um trecho da Bíblia, seguido de breve pregação do reverendo sobre o tema, que se encontrava em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como cimbalo que refine. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Sem saber por que, naquela noite o capítulo que já ouvira tantas e tantas vezes seu próprio pai pregando tocou mais fundo seu coração. Pensou que o amor era verdadeiramente importante. Avaliou a si mesmo e admitiu, com sinceridade, que aquela definição de amor estava distante do que sentia. Ela não sabia amar como era lhe descrito. Estava mergulhada em sua meditação, quando notou que a iluminação do salão diminuiu. Olhou ao redor, e ouviu a explicação de Elder. Não se assustem. Durante o contato com os espíritos nos sentimos mais confortáveis mantendo as luzes do salão um pouco mais suaves. O coração de Stephanie disparou. Um medo enorme apossou-se da jovem, que segurou firme a mão do marido. O silêncio no salão se fez absoluto à medida que crescia a expectativa dentro dele. Subitamente, uma mulher ao fundo falou com voz grossa e estranha. Pedimos permissão para entrar. O pastor respondeu: em nome de Jesus, tem autorização para se juntar a nós. Stephanie, incapaz de controlar a emoção, viu o salão repleto de peles vermelhas,
todos com vestimenta indígena e alguns com belos cocares. Eram muitos, que entravam e formaram um grande círculo ao redor das pessoas que ali estavam. A jovem virou-se para o marido e indagou: de onde eles vieram? Quem? Eric sussurrou: esses índios que acabaram de entrar, são daqui. Pergunte ao Elder, por favor. O prestimoso senhor a escutara e respondeu: são espíritos de uma tribo de peles vermelhas que nos visitam há vários anos. Stephanie, muda e paralisada na cadeira, mal conseguia piscar. Então, tomada de forte sensação que não controlava, ergueu-se e iniciou uma dança tipicamente indígena. Na mesma hora, outras pessoas, homens e mulheres, ergueram-se e também se puseram a dançar. Cantavam uma música e falavam em idioma indígena. Eric fez menção de levantar-se, mas Lindo deteve. Não se preocupe, ela está bem. Todos estão bem. Ele voltou a sentar-se e observou que Elder era um dos que dançavam. Não demorou e todos pararam, falando muito. O pastor tomou a palavra. Irmãos peles vermelhas, é com alegria que os recebemos entre nós esta noite. Ouviram a mensagem sobre o amor? Alguns daqueles que estavam de pé responderam na língua indígena, afirmativamente. O pastor prosseguiu. Desde que chegaram até nós, têm manifestado o ressentimento que sentem por terem sido praticamente expulsos de suas terras pelos homens brancos. Somos todos irmãos e, muito embora alguns de nós tenham agido de modo totalmente contrário ao amor a que nos referimos esta noite, estamos aqui para tentar ajudá-los. Deus, em seu amor infinito, quer sempre o melhor para todos. E continuou falando um pouco mais sobre o amor, diretamente para aquele grupo de espíritos. Eles permaneceram em silêncio. Ao final, dançaram novamente e um deles falou através de Elder. Agradecemos por nos receberem. Muitos outros virão depois de nós, para falar aos homens que ainda estão na terra. Depois se despediram e partiram. Aos poucos, um a um, todos voltaram aos seus bancos. Entoaram um novo cântico e encerraram o culto. Stephanie, que retornou ao seu lugar auxiliada por Elder, sentou-se e, fitando o marido, indagou: o que aconteceu? Não se lembra? Foi estranho, como se visse tudo de longe. Já a caminho de casa, estando todos na carroça, Stephanie, muda, segurava com força o braço de Eric. Sente-se bem, minha filha? Perguntou Elder. Um pouco confusa. Minha cabeça está pesada. E natural. Trata-se de uma experiência muito intensa. Ela ficou calada por alguns instantes, depois indagou: o que se passou ali dentro? Recebemos alguns irmãos nossos, espíritos de índios peles vermelhas, que, não sabemos como, se manifestam através de alguns de nós. Você, Stephanie, tem a capacidade de ver e ouvir os espíritos de homens que já morreram. Eles não são seres do mal, são apenas espíritos. E o que querem? A princípio não sabíamos, ficamos perplexos, exatamente como você está agora. Depois, com a convivência, entendemos que eles vieram a nós para aprender e lhes estamos ensinando sobre Deus e sobre Jesus. Parece que se sentem muito bem quando lhes falamos. Você viu hoje, não foi? Sim. Eles querem ouvir sobre Jesus, às vezes nos fazem perguntas típicas daqueles que estão aprendendo. São almas carentes do Evangelho, e o recebem com alegria. Stephanie se mostrava confusa e angustiada. Como pode ser isso? Aprendi que não podemos nos comunicar com os mortos. Linda, tocando o braço da jovem, respondeu. Sei que é difícil, também recebemos ensinamentos nesse sentido. Todavia, não podemos ignorar aquilo que se passa todas as semanas em nossas reuniões. Não contamos às outras pessoas sobre o que acontece em nosso meio, pois não aceitariam. A grande maioria não acredita e não compreende. Seu pai, por exemplo. Não adianta contar a ele, mesmo que visse, não acreditaria. Mas não podemos ignorar aquilo que vimos e ouvimos, e sobretudo o que sentimos. Esses espíritos são irmãos nossos, que nos procuram querendo aprender sobre Deus. O que fazer? Ignorá-los?
Preferimos repetir o apóstolo Paulo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Durante todo o percurso e nos dias que se seguiram, Stephanie conversou por longas horas com Elder, buscando esclarecer suas dúvidas. Na semana seguinte, participaram da reunião, vivendo aquela experiência com grande intensidade. George auxiliava a filha, fazendo baixar sua ansiedade e vibrando sobre ela confiança e serenidade. Ao final daquele período, quando se preparavam para partir, de regresso à Pensilvânia, Stephanie abraçou Elder e agradeceu. Muito obrigada por tudo o que me proporcionou. Volto para casa com mais esclarecimento sobre minhas experiências e, principalmente, sabendo que não sou uma pessoa amaldiçoada. Elder retribuiu o cumprimento carinhoso, dizendo: lembre-se de que Deus tem seus propósitos em tudo o que nos acontece, sempre. Confie nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Stephanie acomodou-se na carruagem e acenou pela janela, despedindo-se dos amigos. Quando o carro partiu, ela abraçou o marido, e comentou: eu não disse que seria bom virmos. Você já sabia de tudo o que ocorria aqui? Quando esteve em minha casa, Elder contou que estavam recebendo visitas de espíritos, sem descrever todos os pormenores. Acho que ele tinha receio da reação de meus pais. Foi a mim que falou mais detalhadamente, e ainda assim é preciso presenciar para compreender. E como tinha tanta certeza de que seria bom para mim. Não sei, algo me dizia que deveríamos vir. Stephanie sorriu, encostando a cabeça no ombro de Eric. Devem ter sido os espíritos que lhe falaram ao coração, sugeriu. Virando-se para ela, ele disse: será? Não tinha pensado nisso. Depois de longa jornada, os dois finalmente chegaram à pequena cabana de madeira, que fora toda reconstruída pelos mãos do próprio Eric, com a ajuda do pai. Não ficava muito longe da casa onde Stephanie morara com a família. Quando ela pisou no singelo alpendre, sentiu forte vertigem e quase desmaiou, sendo apoiada pelos braços fortes do esposo. Ele a acomodou em uma cadeira de balanço que colocara bem na frente da casa, voltada para a linda paisagem. Depois de alguns instantes, a moça respirou fundo e disse ao marido: já me sinto melhor. Deve ser cansaço da viagem. Virou a cabeça e avistou a casa dos pais. Ao notar uma das irmãs correndo para dentro da casa e a mãe à porta, a chamá-la, sentiu forte aperto no peito e teve vontade de chorar. Uma angústia indefinível a dominou e, sentindo medo, pediu: por favor, querido, me abrace. Eric aconchegou-a ternamente, acariciando seus belos e macios cabelos. Preocupado, perguntou: o que foi, querida? Não se sente bem? Não sei o que sinto. Apenas me abrace forte. Deixando-se envolver pelo amoroso abraço, Stephanie conseguiu afastar os temores da mente, e o casal entrou, enfim, no novo lar. Capítulo 41. Alguns quilômetros ao sul dos Estados Unidos, sentada na varanda, a nobre e elegante senhora via os netos brincarem. Ora ajudava um, ora outro, separava os dois quando se punham a brigar. De quando em quando, observava no horizonte o sol se pôr, derramando seu brilho intenso pela enorme plantação, que se fazia dourada. A propriedade espalhava-se por vasta área e ia muito além de onde os olhos alcançavam da varanda da espaçosa residência. Débora captava cada som do entardecer, e deteve-se sorrindo ao escutar o canto lamentoso dos negros. Mateus se aproximou, resmungando: os negros me incomodam com esses cânticos. E um canto tão triste quanto belo, quase um lamento. Não se enternece ao escutá-los. Não sei o que dizem, mas sinto como se expressassem profundas emoções. De saudade, acima de tudo. A nobre senhora, que aparentava perto de 60 anos, parou por instantes a refletir no que acabara de dizer e então prosseguiu. Por certo devem sentir falta de seu lar, na África, e dos parentes e amigos dos quais foram violentamente arrancados. Mateus encarou a esposa a quem amava e, por isso, era incapaz de contrariar e ponderou: não se engane, minha querida,
Eles não se sentem da mesma forma que nós. Não pode compará-los conosco. Fitando o esposo com seus olhos azuis de intenso brilho, a mulher replicou: E por que não? São pessoas idênticas a nós. Não são idênticas a nós. São negros. Erguendo-se devagar, ela tomou o chapéu que depositara sobre uma pequena mesa, repleta de vasos de flores, e sustentando com tristeza o olhar do marido, falou: Quem não deve enganar-se é você, Mateus. Eles são pessoas idênticas a nós e haveremos de dar contas ao Criador pelo mal que lhes causamos. Você sabe bem que por mim jamais teríamos um escravo sequer. E olhe que nosso governo dá sinais claros de que também não aprova a escravidão. Proibiu a importação de escravos, e peço a Deus que muito em breve ele acabe de vez com essa situação, abolindo a escravidão e libertando todos os escravos. Não sabe o que está dizendo. Toda a prosperidade de nossa cidade, de nosso estado e até de nosso país depende em grande parte do trabalho desses homens, que foram criados por Deus para nos servir. Você está iludido, meu esposo. Nosso país prospera nos estados do norte, quase sem escravos. Eles ainda têm muitas fazendas com escravos. Sabe que o norte praticamente acabou com eles. São livres e contratados. Porque interessa às empresas ter gente livre e assalariada para comprar os produtos que produzem em larga escala. De fato, a indústria não para de crescer por lá. Tocando com ternura e suavidade o braço do esposo, ela sugeriu: Embora eu ame nossa terra natal, a terra de nossos pais, fico pensando se não seria melhor irmos embora daqui. Vender tudo e ir para o norte, onde você poderia investir nossos recursos na indústria e fazê-los crescer ainda mais, sem a necessidade de nenhum escravo. O marido fitou-a incrédulo. Já não é feliz aqui? Ela o abraçou. Sou feliz ao seu lado e de nossos filhos e netos. Não obstante, você sabe o quanto sofro ao ver esses homens e mulheres, que julgo serem exatamente como nós, aprisionados e tratados de forma tão cruel, tão desumana. Em consideração a você, são muito bem tratados. Nunca machuco nenhum deles, são alimentados com dignidade e moram em casas bem confortáveis, ao invés de viverem amontoados como em outras fazendas. Débora baixou os olhos marejados e balbuciou: Não é suficiente para mim. Desejo que todos sejam livres, tendo seus direitos respeitados. Direitos? Que direitos? São escravos. Você está exagerando, passando de todos os limites. É exatamente a isso que me refiro. São escravos, seres humanos escravizados pela ganância daqueles que querem enriquecer a qualquer custo, e ainda justificam os seus atos escondendo-se atrás da Bíblia e do próprio Deus. Não é verdade. Somos abençoados por Deus, que nos dá tudo o que temos. Se temos muito, é porque fomos muito abençoados, apenas isso. Buscamos fazer a vontade divina em tudo, e o Todo-Poderoso nos abençoa, fazendo-nos prosperar. Somos todos irmãos, Mateus, todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e temos de nos amar e respeitar mutuamente. O marido interrompeu-a, visivelmente irritado. Chega, estou cansado. Não sei de onde você tira essas ideias. Continua lendo jornais que chegam lá do norte, só pode ser isso. Vem de lá esses conceitos libertários, abolicionistas. Não imagino que ouça tais opiniões do pastor de nossa igreja, nem nas reuniões de mulheres que frequenta. Débora ficou pensativa. Mateus ia prosseguir, quando uma jovem empregada aproximou-se e informou: Senhora, o jantar está pronto. Podemos servi-lo? Débora olhou para o marido, que, ignorando a jovem, respondeu: Sim, já vamos entrar. Depois, fitou a esposa: Não concordo que tenha dado a liberdade a ela. Isso é um péssimo exemplo e um precedente perigoso. Ela é como a filha que não tive, jamais poderia deixá-la continuar escrava. Além do mais, prometi a sua mãe, quando morreu em meus braços, que tomaria conta da menina. Sara é uma excelente moça, você não pode queixar-se dela. Não é dela que me queixo, minha esposa, e sim da senhora,
que não se dobra à minha vontade. Agora vamos jantar, que essa conversa já me cansou. Após sentarem-se à mesa, longo silêncio se seguiu. Foi Deborah quem, por fim, o rompeu. Quando Sam chegará de Nova York? Não sei. Seu filho está cada vez mais ausente da fazenda. Faz essas viagens com frequência, e quando retorna fica pouco e já parte novamente. A única vantagem é que tem negociado bons escravos para nós. Como consegue? São fazendeiros do norte que, ao contrário do que a senhora me disse há pouco, não libertam seus escravos e sim os vendem para o sul. Acontece todos os dias. Não é verdade? E verdade, sim. Eles os vendem para o sul sabendo que continuarão sendo escravos. Aqueles Yankees não querem perder nada. Isso deve ocorrer muito ocasionalmente. Sam me disse que está ganhando um bom dinheiro com a venda de escravos para as fazendas do sul. A quantidade não deve ser assim tão pequena. Indignada, Deborah protestou. Ele não deveria estar aqui, ao seu lado, ajudando com os nossos negócios, ao invés de se meter a comercializar homens e mulheres. Você conhece Sam melhor do que eu e sabe que ele tem um temperamento inquieto e insatisfeito. Nunca está contente. Quer sempre mais. Já tivemos diversas discussões a respeito, mas nossa fortuna é pequena demais para ele. Eu mesmo não compreendo. O que temos é suficiente para garantir o futuro de nossos filhos e dos filhos deles. Mas não para Sam. Ele quer mais, muito mais. Inclusive me disse que será candidato nas próximas eleições. Quer enveredar pela política. Sabe que não concordo, não é? Tampouco eu, porém Sam é um homem de mais de 30 anos e não posso ditar-lhe o que fazer. Deveria ter se casado com Vivian e formado uma família. Teria sido melhor para ele. Juntando seus pais na conversa, Andrew disse. Ele não quer nem ouvir falar nisso. Outro dia afirmou que só se casará se encontrar uma jovem com quem possa juntar fortuna, ou mesmo alguém de família de políticos que possa contribuir para seus planos. Abraçando o filho que acabara de chegar, Deborah comentou. Não acredito que seu irmão se mostre assim tão calculista. Sinceramente não o reconheço. Jamais lhe dei tal educação e não me conformo que ele esteja se tornando essa pessoa cada vez mais mesquinha. Mãe, vai ter de se contentar comigo. Abrindo um largo e doce sorriso, a mãe respondeu. Não brinque com coisa tão séria. Amo você e seu irmão e desejo a felicidade para os dois, ainda que não creia no caminho que Sam escolheu para alcançá-la. O pai, que se mantivera calado, convidou. Vamos comer, o jantar já vai esfriar e detesto comida requentada. Andrew sentou-se ao lado da esposa e dos filhos. Jane estava grávida de 8 meses e logo daria à luz mais 2 bebês. Distante dali, em um bar em Nova York próximo ao porto, Sam negociava mais uma remessa de escravos. Quero que me tragam mais escravos. Tenho compradores para tantos quantos conseguirem. Vamos trazer o que for possível. Temos sido fiscalizados antes de entrar no país e já tivemos de lançar muitos deles ao mar, para evitar que fôssemos pegos. Malditos Yankees. Olhe como fala. Desculpe, é força do hábito. É que esses nortistas estão prejudicando meus negócios e de minha família. Não queremos a libertação dos escravos, e sim liberdade para comercializá-los à vontade. Aproveite enquanto pode, Sam, pois a abolição virá. Todos com quem temos conversado aqui no norte estão fazendo de tudo para torná-la realidade. Se for preciso, pegarão em armas contra os sulistas, pode ter certeza. Até o próprio presidente é um abolicionista. Eu sei disso. Pois então, não vejo escravos no futuro de nosso país. Buscando desviar o rumo da conversa para algo mais produtivo, Sam informou. Vou iniciar minha carreira política. Já está mais do que na hora. E seu pai, vai apoiá-lo? Não preciso do apoio de meu pai. O contrabando me deu dinheiro suficiente para fazer o que bem entender da minha vida e asseguro. Não descansarei enquanto não acabar com essa história de abolição. Não seja estúpido,
Sam, essa é uma causa perdida. O progresso virá de um jeito ou de outro, e os negros serão libertados. Na maioria dos estados do norte já não há escravos nas fazendas. E você aceita isso? Estão espalhados por aí, andando perdidos pelas cidades, muitos a mendigar o pão. Estavam melhor como escravos. Vocês, aqui no norte, não têm noção do problema em que estão se metendo. E só porque têm o apoio daquele idiota do presidente, acham que podem mandar no país. Isso não é verdade. Estão plantando muita desgraça. Pois saibam que, no sul, ninguém cederá, lutaremos pelos nossos direitos. A conversa se estendeu noite afora, e já era madrugada alta quando Sam, cambaleando e completamente alcoolizado, saiu do salão e foi para o hotel que ocupava sempre que ia a Nova York a negócios. Capítulo 42. Quase 2 meses se passaram. Logo que os recém-casados voltaram para casa, Eric assumiu suas tarefas, auxiliando o sogro no trabalho com a terra, conforme se comprometera, enquanto Stephanie buscava realizar com esmero e dedicação todo o trabalho doméstico. Pegou com a mãe as melhores receitas que conhecia e também com as sogras que Eric mais apreciava. Esmerava-se em aprender todas e preparava jantares especiais para o marido, que amava muito, desejava ardentemente construir uma vida de felicidade em seu lar. Apesar disso, o pai continuava a tratá-la com indiferença e a mãe não lhe dava a devida atenção, ocupada com as próprias tarefas e com as outras filhas. Stephanie sentia-se cada vez mais distante daquela família, e muitas vezes perguntava-se, em silêncio, por que Deus a fizera nascer naquela casa, onde não era querida. Mesmo lendo a Bíblia diariamente, em companhia do marido, trazia no coração muitas dúvidas que a leitura das Escrituras não conseguia esclarecer. Ela e Eric sonhavam com um lar pleno de alegria. Em tudo procuravam obedecer às orientações que haviam aprendido desde pequeninos, e faziam suas orações pela manhã e à noite. Stephanie não entendia boa parte do que lia e, secretamente, discordava de outras tantas questões, mas jamais, em hipótese alguma, verbalizava seus mais secretos pensamentos. Não compreendia Deus e não conseguia aproximar-se dele, que lhe parecia extremamente distante e severo. Em conformidade com tudo o que aprendera, ela o temia profundamente. Tinha medo do inferno e da condenação eterna, e, por outro lado, não sentia alegria em servir ao Criador, não confiava nele. Eric, ao contrário, parecia entregar-se de coração a tudo o que aprendia, tendo sempre disposição para socorrer qualquer um que dele precisasse. Stephanie o admirava por isso, porém não desejava ser como ele. Em uma manhã de sábado, estavam no vilarejo próximo fazendo algumas compras. Toda a família havia ido. David, Loris, as irmãs menores, Stephanie e Eric. A jovem esposa estava no armazém comprando os suprimentos para o mês, quando viu um lindo e caro corte de seda jogado sobre um dos balcões. Foi até lá e o tocou. Sentindo a suavidade, levou-o ao rosto e apreciou a beleza do tecido. Olhou para o próprio vestido, bem ao gosto dos quakers da época. Simples, austero e sem nenhum tipo de adereço. E desejou ver-se linda dentro de um vestido feito com aquela fazenda. Virou-se para o dono do armazém. Quanto custa este tecido, senhor? O homem ia responder, mas David, que havia entrado segundos antes sem ser percebido pela jovem, interveio rispidamente. Por que pergunta, Stephanie? Não está cansada de saber que uma jovem temente a Deus deve se vestir castamente, e não como uma mulher do mundo? Sua cobiça me preocupa. Stephanie sentiu o sangue sumir-lhe do rosto e, tomada de vergonha, deixou a loja em lágrimas. Eric, que do lado de fora esperava, viu-a chorando e a abraçou. O que foi, querida? O que houve? Não se sente bem outra vez? Estou ficando preocupado. Você passa mal a toda hora. David, que vinha logo atrás, passou por eles dizendo: tome conta de sua esposa, Eric, pois ela deseja o que não deve possuir. Mantenha-a sob seus olhos, ou ela lhe fugirá ao controle e a ira do Todo-Poderoso atingirá vocês dois.
Stephanie ia responder ao pai, quando Eric percebeu sua irritação e a deteve, tomando a dianteira. Não se preocupe, reverendo, vou conversar com minha esposa. Ela não tem se sentido muito bem. Com desdém incomum, o pai respondeu. Isso é normal nela. Cada hora é um problema diferente. E não venha reclamar comigo. Eu avisei. Ela é uma jovem problemática. Eric não esperou que o reverendo terminasse. Tomou Stephanie pelo braço e a conduziu até a carroça. Ela dizia, rangendo os dentes, entre lágrimas. Eu não fiz nada. Só apreciei um tecido de seda. Isso é pecado. Firme, Eric a advertiu. Por favor, controle-se, Stephanie. Não vamos nos indispor com sua família, isso dificultaria tudo para nós. Tenha paciência. E o que tenho tido toda a minha vida, mas ele me odeia. Não é verdade. Você não percebe? Ele tem ódio de mim. O reverendo é um homem de Deus, extremamente zeloso de suas responsabilidades como ministro. Só isso. Ela insistia, entre lágrimas. Ele não me ama. Eric a acomodou na carroça e seguiram para casa. A jovem não disse uma só palavra no caminho de volta. Quando se aproximavam do destino, Loris perguntou. Não se sente bem, Stephanie? Não falou nada durante o caminho. Sem deixar que a filha respondesse, David contou o acontecido, e a mãe igualmente a aconselhou. Não deve aborrecer-se com seu pai, ele sempre quer seu bem. As mulheres devem ser castas e puras, simples e honestas, sem atrair qualquer atenção sobre si mesmas, servindo a Deus e aos seus maridos com devoção. Temendo que a esposa se irritasse novamente, Eric respondeu. Stephanie não se aborreceu com o pai, tenho certeza. O que acontece é que ela não tem estado bem ultimamente. Ando preocupado com ela. Virando-se para trás para olhar a filha, Loris indagou. E o que está sentindo? Outra vez foi Eric quem respondeu. Stephanie sente tonturas e náuseas constantes. Às vezes, precisa deitar-se, pois sente que vai desmaiar. Loris abriu largo sorriso e observou. Tenho notado você é diferente. Deus seja louvado. David olhou para a esposa com ar interrogativo, da mesma forma que os outros. Ela exultou. Não estão percebendo? Stephanie vai ter um bebê. Ajeitando-se melhor no assento, a jovem ficou mais pálida do que já estava e balbuciou. Não é possível. Claro que é. Deus abençoa seu lar e sua união dando-lhe um filho. Isso é maravilhoso. Sem saber o que dizer, Stephanie fitou o marido. Este comentou entusiasmado. Será que é isso, Dona Loris? Seria maravilhoso. Observando melhor, e depois do que acabaram de me contar, não tenho dúvida. Stephanie está esperando o bebê. Ela ficou muda e Eric a abraçou mais forte, sem conter a alegria. Se isso for verdade, serei o homem mais feliz do mundo. A jovem tremia dos pés à cabeça e sentia um medo incontrolável, que foi dominando todo o seu ser. Vieram vozes de sua mente, que lhe diziam. Agora que as coisas vão ficar boas de fato. Você vai começar a saber o que é sofrer. Aterrorizada, ela passou a desferir golpes com as mãos, como se socasse o vento. Parem com isso, vão embora, por favor. Assustado com aquele comportamento da esposa, Eric indagou. O que foi? O que está acontecendo, querida? Stephanie não respondia, sequer escutava o marido. Tomada de assombro e pavor, continuava agredindo o ar, como se espantasse moscas ao redor. E gritava. Chega, parem. Vão embora. Ciente da capacidade que tinha a esposa de ouvir e ver aqueles que já haviam cruzado os portões da morte, Eric a abraçou e orou em silêncio, suplicando que Jesus os amparasse naquela hora. Aos poucos a moça se acalmou e silenciou. Quando a carroça parou em frente à pequena cabana, David, com as rédeas nas mãos, advertiu o genro, que a segurava ainda trêmula. Cuide bem de sua esposa, rapaz, ela é muito doente e fraca de espírito. O demônio a domina com grande facilidade. No intuito de justificar o comportamento da esposa,
Eric respondeu sereno. Ela ficará bem, não se preocupe. Está emocionada demais e se descontrolou, mas ficará bem. Depois, ajudou a entrar em casa e acomodou-a na cama. Stephanie mantinha os olhos arregalados e, tremendo, dizia assustada. Eles estão aqui, outra vez. Posso ouvi-los? Eric sentou-se ao seu lado e indagou. E o que desejam? Querem me destruir. Por quê? Não sei. Algo sobre nosso filho. Nosso bebê, você quer dizer? Acha que está mesmo grávida? Eu não queria, não agora. Mas eles dizem que teremos um filho. Um menino. Com os olhos marejados, ela acenou afirmativamente. O marido a abraçou. Por que tanta tristeza? Será maravilhoso. Eu a amo tanto, minha querida, que poderia dar a minha vida em troca da sua. Tocando com ternura o ventre da esposa, disse com reverência. E já amo esse filho que você começa a gerar. Stephanie abraçou forte e ele percebeu que todo o seu corpo tremia. O que foi? Por que tanto medo? Não sei, Eric, só sei que estou muito assustada. Capítulo 43. Logo a gravidez foi confirmada. Eric e Stephanie teriam um filho. Os meses que se seguiram foram de profunda angústia para a jovem. Sofria desmaios constantes, tinha enjoos e mal podia alimentar-se. Cada vez que percebia a barriga maior, chorava convulsivamente por horas. Seu abatimento era evidente. Com olhos fundos e grandes olheiras, pálida e magra, no 6º mês de gestação mal se notava a barriga, que ela, por sua vez, fazia questão de esconder em largos vestidos. Naquela manhã ensolarada, estava particularmente indisposta. Sentou-se na ponta do corredor do templo, bem no fundo, para ter facilitado o acesso à saída. Suspirava sem parar. Quanto mais o pai falava do púlpito, mais ela se movimentava na cadeira, impaciente. Ouvia gargalhadas ao seu redor e vozes que diziam: Você vai morrer. Por que não tira essa criança de uma vez? Não percebe que vai morrer, se não a tirar? Tem de acabar com ela, antes que ela acabe com você. Não suportando o mal-estar, Stephanie desmaiou. Eric se preparava para levá-la para fora, quando David pediu do púlpito. Não, meu filho, deixe-me conversar com ele. Eric acomodou novamente a esposa desfalecida e calou-se. David chegou bem perto e, com a Bíblia em uma das mãos, ordenou. Deixe minha filha em paz. Vá embora. Nós não o queremos aqui. Em estado de sonambulismo, envolvida por entidades espirituais que trabalhavam para Núbio, ela agarrou o pescoço do pai e disse: Não se meta nisso. Ela não terá este filho. Envolvido por Georgia e outros amigos espirituais, Eric ergueu-se e, orando em pensamento, afastou a esposa do pai e tomou-a nos braços. Saiu dizendo: E melhor irmos agora. David permaneceu de pé, com a Bíblia nas mãos, paralisado sob o forte impacto da energia emanada daquelas entidades. No caminho de volta, enquanto Stephanie continuava desacordada, Georgia falava aos ouvidos espirituais de Eric. Não a deixe sozinha agora. Ela precisa de você. Leve sua mãe para cuidar dela dia e noite. Stephanie não pode ficar sozinha, sob risco de cometer contra si e contra essa criança um ato do qual se arrependerá profundamente. Dê a ela seu apoio. Captando as palavras da Georgia, ele foi direto para a casa dos pais. Quando estes chegaram, depois do culto, Emma indagou: Como ela está, meu filho? Ficamos muito preocupados. Está deitada, desperta, mas muito nervosa, preocupada com o que possa ter feito na frente de todos. Foi horrível. Eu sei. Todos ficaram tão assustados. Até mesmo o reverendo. Meu Deus. Mãe, preciso de sua ajuda. O que posso fazer? Quero ficar aqui com Stephanie, até que o bebê nasça. Ela não pode ficar sozinha. Emma hesitou, e Eric insistiu. Por favor, mãe. E quanto a Loris? Stephanie precisa de cuidados constantes. Loris tem as meninas pequenas.
E eu tenho seu irmão. Ela precisa de ajuda, mãe. Mas tem uma família. Fixando os olhos da mãe, Eric suplicou. Por favor, mãe, precisamos de você. Emma sorriu e, comovida, abraçou o filho. Claro, vou cuidar dela. Afinal, é meu neto ou minha neta? Para Stephanie, os dias que se seguiram foram longos e torturantes, as noites, cheias de pesadelos e perturbação. Ao se aproximar o final dos 9 meses, estava exausta e mal conseguia erguer-se da cama. Certa noite, perto de 3 horas da madrugada, a jovem começou a gemer de dor. A sogra constatou. A hora havia chegado. Orientou o filho. Vá buscar Loris e diga que o bebê vai nascer. Precisamos de mais alguém? Sim, vá buscar Miriam também. Foi ela quem me ajudou a trazer você e seu irmão ao mundo. Ela poderá ajudar. Eric retornou algum tempo depois com Loris e Miriam. A madrugada foi longa, entrecortada de gritos e gemidos. O sol raiava com todo o esplendor quando um choro abafado de criança soou no quarto. Ansioso, Eric levantou-se e foi até a porta do aposento. A criança chorava baixinho, e ninguém abria. Ele não suportou e bateu. Não teve resposta. Bateu de novo e perguntou. Como estão? Após longo silêncio, Miriam abriu a porta devagar, apoiando Loris, que chorava copiosamente. Eric empalideceu. O que foi? Algum problema com Stephanie? Ela não aguentou. Sua esposa vai ficar bem. Está exausta, mas ficará bem. Ela está dormindo e deverá repousar até que tenha condições de... E o que foi, então? Emma apareceu à porta, igualmente com lágrimas a lhe escorrerem pela face alva, chamou. Entre, meu filho, venha. O que foi, mãe? Seu filho. O que foi, mãe? Ele morreu? Não. Graças a Deus. Levando Eric até a criança sem que Stephanie os ouvisse, ela abriu os panos que envolviam a criança no berço e disse, tentando controlar a emoção que a dominava. Seu filho não é perfeito. Eric fitou a criança sem braços e sem pernas, no berço. Com o imenso amor que naquele momento lhe nascia do coração, tomou-o nos braços ternamente e, levando de encontro ao peito, disse num sussurro, entre lágrimas. Não se preocupe, meu filho, vou cuidar de você. Não importa como você seja, eu amo de todo o coração, meu pequeno Daniel. George e outras entidades espirituais, que acompanhavam o processo de reencarnação daquele que fora Constantino, vibravam intensas energias sobre Eric, procurando fortalecê-lo naquela hora de prova. Depois de o pai passar longo tempo com a criança nos braços, Miriam aproximou-se e o aconselhou. Preparei um chá bem forte para Stephanie. Quando ela acordar, terá de saber da situação, pois logo precisará amamentar o bebê. Devo ir agora. Seu pai vai me levar, Eric, não se preocupe. Loris, por sua vez, sentia-se desfalecer. O que diria a David? Já não aceitava a filha, e agora o neto. Não sabia o que fazer. Ao ver Miriam saindo, levantou-se. Vou também. David precisa de notícias, deve estar inquieto. Emma limpou as lágrimas e disse, inconformada. Stephanie precisa de você, Loris. A outra estacou na porta por alguns instantes, e então se virou para Emma. Eu não posso, falou. Sem olhar para trás, saiu com o sogro da filha, e Miriam. Eric olhou a mãe e foi buscar o chá para colocá-lo ao lado de Stephanie. Algum tempo depois ela despertou e chamou pelo marido, que lhe tomou as mãos entre as suas. Estou aqui, meu amor. Afagando-lhe os cabelos, dizia. Vai ficar tudo bem, querida, tudo bem. Tome este chá, é para ajudá-la na recuperação. Ela bebeu, depois se recostou na cama e perguntou. E o bebê? Está dormindo. Mais tarde vai acordar com fome. É bom que descanse também, para poder alimentá-lo. Ela balançou afirmativamente a cabeça e recostou-se no travesseiro. Adormeceu logo, sob o torpor do chá e também dos passes magnéticos que recebia da equipe espiritual que auxiliava.
George ajudou seu corpo espiritual a desprender-se do corpo físico e sentando-se ao seu lado na cama, envolveu em doces vibrações de amor. Quem é você? Indagou Stephanie. Eu a conheço. De onde? O que está? Escute-me, querida, com atenção. Sou alguém que a ama muito, infinitamente. Envolvida pelas doces vibrações de amor, a jovem respondeu. Posso sentir. George. Sim, querida, aqui estou eu, como em todos os dias, desde o seu nascimento. Abraçando-se àquela que fora sua mãe em encarnação pregressa, ela balbuciou. Como sinto sua falta. Eu sei, mas estamos sempre juntas. Agora, filha, precisa ser muito forte. É chegado o momento de receber Constantino em sua vida outra vez. Lembra-se? Stephanie estremeceu e arregalou os olhos azuis. Georgia interveio. Não tenha medo dele. Ele vai me matar outra vez. Não poderá. Vai precisar muito de você, de seu amor. Ele vai acabar comigo de novo. Não poderá. Venha até aqui. Levando a jovem até o bebê, mostrou-lhe as imperfeições físicas do recém-nascido e disse. Não poderá fazer mal algum. Além das limitações físicas, sua mente está comprometida pelo mal que causou à humanidade. Ele resgata débitos contraídos em muitas encarnações, e seu perispírito ainda traz profundas marcas das faltas contra a lei divina. Ao ver a condição deplorável daquele ser, Stephanie soltou um grito de horror. George a amparou e pediu. Aceite com fé o desafio que tem à sua frente. E é importante para ambos a interdependência que terão. Seu perdão e seu amor ajudarão Constantino a reequilibrar-se. E você, filha, terá a oportunidade de aprender a amar e a dedicar-se a outra criatura com devoção, a servir o semelhante em nome de Deus. Não pode imaginar o quanto isso poderá contribuir para seu progresso espiritual, se somente se o fizer sem revolta. Assustada, ela respondeu. Vou tentar. Não sei se conseguirei. Estaremos aqui para apoiá-la. Daniel gritou de fome e Stephanie despertou. De imediato sentou-se na cama, assustada. Eric, ao seu lado, indagou. Como se sente, Stephanie? Confusa com o que supunha ser um sonho, mas guardando viva a sensação do que acabara de viver, disse. O bebê está chorando, precisa mamar. Enquanto Emma os contemplava em silêncio, Eric ergueu-se e trouxe a criança até a cama. Antes de colocá-lo nos braços da esposa, balbuciou. Precisa saber de uma coisa, querida. Ele. Erguendo os olhos rasos de lágrimas que lhe escorriam pela face, Stephanie emendou. Ele é doente e imperfeito, não é? O marido assentiu com a cabeça. Trago-o aqui, disse ela. Com cuidado Eric colocou o bebê nos braços da mãe. Ela abriu o cobertor que o envolvia e, constatando seus defeitos físicos, apertou de encontro ao peito. E chorando convulsivamente, implorou. Meu Deus! Meu Deus! Ajude-me! Eric abraçou-se a ela e chorou também. Emma saiu do quarto, deixando os três a sós. Era um momento difícil, e ao mesmo tempo sublime, do necessário reencontro de almas no palco terrestre. Capítulo 44. Débora aguardava a família na porta da mansão. Vestida com elegância e simplicidade, segurando o chapéu nas mãos, pediu. Michael, por favor, chame Sam novamente, ou nos atrasaremos para o culto. Já faz bastante tempo que não assistimos todos juntos, e não vou deixá-lo para trás. Descendo as escadas com um sorriso maroto nos lábios, Sam falou. Não se preocupe, já estou aqui, mãe. Pode ir na frente, vou logo depois. De modo algum. Quero você sentado ao meu lado na igreja. Por favor, meu filho, venha. Sem poder resistir ao doce convite da mãe, Sam estendeu o braço para que a mãe o segurasse. Está bem, vamos. Sentada em uma das primeiras fileiras, Débora cantava um de seus hinos prediletos. Ao louvar os encantos do céu, sentia-se transportada para lugares de extrema beleza, como se pudesse vê-los e senti-los com perfeição.
Sua alegria se fazia ainda maior por ter a família completa ao seu lado. A devoção a Deus e o amor ao próximo eram características marcantes de sua personalidade. Atuava incansavelmente junto às mulheres da igreja, em trabalho incessante voltado para os menos favorecidos. Não podia saber de uma família carente que em seguida já estava visitando com alimentos, remédios e roupas. Sua dedicação ao próximo não tinha limites e se estendia a qualquer um que necessitasse, inclusive os negros. Isso a tornava alvo de críticas das outras mulheres e até do reverendo de sua igreja, que uma vez aconselhara: deveria ser mais cautelosa, irmã Débora. Uma mulher em sua posição precisa preservar-se. O que quer que eu faça, reverendo? Retrucará a sorrir. Que deixe de ajudar. Não, apenas que saiba ajudar. Faço através do grupo de nossa igreja, e não por sua própria iniciativa. Mas eu estou sempre apoiando as atividades das senhoras. Eu sei. Pois então, atenha-se a essas atividades. Não posso deixar de atender aqueles que necessitam. A senhora se excede. Não me lembro de Jesus ter dito que devemos escolher a quem ajudar. Num fundo suspiro, ele dissera: temo que ainda venho a ter problemas com essa sua impulsividade. Estou fazendo algo de errado. Sem olhá-la nos olhos, o religioso respondera: não diga que não foi avisada. Débora só não era hostilizada com agressividade pelas demais mulheres da comunidade porque era muito rica, o que não a livrava de embaraços e desconfortos decorrentes de sua conduta. Ao terminarem de cantar, sentaram-se. Débora acomodou-se no banco e olhou o filho com extremado carinho. Amava seus filhos, mas tinha atenção especial para com Sam, aquele filho que lhe parecia sempre tão difícil e rebelde. Desde pequeno fora difícil e de personalidade arredia. Ela o educara com amor e firmeza, apontando constantemente a direção do bem. Todavia, já em tenra idade Sam demonstrava sua tendência agressiva e seu caráter orgulhoso. Mesmo assim, nada alterava o comportamento de Débora, que lhe dava amor incondicional e dedicação incomparável. Ao longo dos anos aquele amor desprendido de alguma forma alcançou o coração do filho, que passou a respeitar a mãe, o que não fazia quando ainda menino.